Bom dia a todos, mais uma semana começando e eu espero que todos estejam bem. Essa semana vamos falar de um assunto, ou melhor, de um sentimento que muitos de nós podem estar sentindo, principalmente agora, nessa época de isolamento social, de pandemia, onde percebemos que não temos controle sobre as coisas, não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã, difícil fazer planos, enfim, é muito comum que a raiva seja um sentimento que esteja em muitos de nós e que nem mesmo sabemos explicar o porquê. Você já parou para pensar nessa raiva? Se é raiva mesmo o que está sentindo ou uma outra emoção? Então, para te ajudar a diferenciar a raiva de outros sentimentos, vamos conversar um pouco sobre a raiva. Mas antes de mais nada, é preciso compreender que ela é uma emoção como tantas outras que sentimos. Mas então, o que são emoções? Bom, as emoções são reações do nosso cérebro a estímulos internos e externos. As emoções nos proporcionam sensações e sentimentos. Elas podem até resultar em alguma alteração neurobiológica, e isso implica em reações como taquicardia, rubor facial, suor, sorriso, choro, enfim. Logo, sentir faz parte da nossa natureza e nos ajuda no processo de adaptação ao ambiente no qual estamos inseridos. Emoções emergem de forma rápida e automática em nós, e cada uma delas se manifesta de uma forma diferente. A raiva pode ser percebida por meio da postura corporal, da nossa expressão facial, que costuma se manifestar com a tensão dos lábios ou das pálpebras. Franzimos mais a testa, a mudança na entonação que damos à nossa voz, que geralmente fica mais elevada, e com um ritmo maior nas palavras. Mas principalmente, a raiva e as emoções de um modo geral são capazes de influenciar todo o nosso comportamento. A raiva é uma emoção básica que se manifesta em decorrência de uma frustração, de uma oposição ou quando é posto um obstáculo para algo que se queira fazer. Ela também pode ser provocada por um pensamento, um impulso ou até pelo modo que nós interpretamos a fala de alguém, um gesto, uma mensagem enviada por meio de um aplicativo de mensagens ou uma conversa nas redes sociais. Sentir raiva não é errado. A preocupação deve estar focada na explosão dessa emoção. Por isso, é necessário conhecer as emoções que sentimos, compreender as manifestações dessa emoção no nosso corpo e ficar atento às consequências das ações realizadas enquanto sentimos determinada emoção. Pois a raiva, quando não conseguimos controlá-la, pode acarretar prejuízos para quem sente e para quem está próximo, bem como para seu meio social de modo geral. Além disso, sentir ou demonstrar a raiva pode gerar em nós outras emoções, como a culpa, vergonha, o remorso e até tristeza. Algumas pesquisas indicam que a raiva pode ser um fator de risco para a nossa saúde física e emocional, podendo abrir portas para quadros de ansiedade, depressão, bem como para doenças coronarianas, assim como pode acarretar em problemas interpessoais graves, como violência intrafamiliar, divórcio, baixo rendimento no trabalho, nos estudos. Vale ainda ressaltar
que alguns pesquisadores sobre o tema consideram a raiva como um mecanismo de proteção, como uma suposta perda de poder, seja ela real ou imaginária. E para lidar com essa emoção ou com a explosão dela, é necessário ampliar o repertório de enfrentamento de problemas. E o que é preciso observar nos episódios em que a raiva se manifesta é a intensidade com que ela ocorre, a frequência com que ocorre, o modo como você se expressa e expressa a raiva, os prejuízos que acarretaram, se a raiva se manifesta para dentro ou para fora, ou se a raiva vem acompanhada de cinismo. Existem situações e pessoas que podem provocar essa emoção, mas o baixo limite à frustração em nós também pode ser a abertura para a explosão da raiva. Mas o fato é que administrar a manifestação dessa emoção pode ser algo muito custoso, até mesmo para se fazer sozinho. Atividade física, técnicas de relaxamento, de respiração, meditação, ou até mesmo a ajuda de um profissional, como num psicólogo, por exemplo, pode ser muito útil a te ajudar a entender mais sobre a raiva e como lidar com ela. Espero que todos tenham entendido e compreendido um pouquinho mais desse sentimento, dessa emoção tão forte que pode estar em todos nós, principalmente nos dias de hoje, onde não sabemos, não planejamos, esperamos para que o melhor aconteça.